Mais uma vez, muito bom dia para você que segue aqui coladinho com a gente, Mulher Demais na área. Agora tem uma pergunta para você. Você consegue se imaginar sem o celular? Às vezes eu ando na rua e vejo, o pessoal, andando, caminhando e o celular ali na mão. E sem dúvida, né? O celular é um facilitador das nossas vidas. Aproxima muitas vezes quem está longe, né? Eu moro muito longe da minha família, então o celular está sempre ali na mão, às vezes permite também que a gente agilize muita coisa, como pagar uma conta, né? Antigamente a gente precisava ir à agência bancária, hoje em dia tudo ali, com um clique no celular a gente consegue fazer, mas vamos combinar, né? O uso do celular pode sim ser um problema. E esse uso principalmente começa desde muito cedo com as crianças, né? E uma coisa é fato. Não dá para separar essa geração que parece que já nasce sabendo lidar com a tecnologia, né? Touchscreen dos aparelhinhos, mas afinal, como é que faz para a gente dosar esse uso com a criançada, hein? Assunto para o nosso Papo de Quinta. E aqui no estúdio eu tenho reforço, né? Hoje duas pessoas, dois especialistas no assunto. Eu recebo a psicóloga e pós-graduanda em neuropsicologia, Betânia Andrade. Também o especialista em internet e programação para crianças, o Fábio Barbará. Primeiro, sejam bem-vindos, né? Bom dia para vocês. A gente já adiantou aqui que tem sido cada vez mais difícil, né? Especialmente para os responsáveis pelas crianças dosarem aí esse uso do celular. E aí, vocês acham que o desafio é os próprios pais darem exemplo, se desconectarem um pouquinho? Bom dia aí pra vocês. Vocês escolhem quem começa falando aí pra gente. Vou falar, doutora. Bom, com certeza é importante os pais têm que lembrar que as crianças aprendem muito por imitação. Eles vão aprender vendo o que os outros fazem e os pais são referências para os filhos em qualquer comportamento. Então, é importante que eles também saibam dosar, porque só dizer a eles não façam e ele faz, não vai ajudar em nada. Ele precisa se comportar também de acordo. Precisa se dar o exemplo, né? Obrigado pelo convite. Que é isso, Fábio. Seja bem-vindo. E assim, a gente acha que a grande chave para essa questão é educação. Então, hoje em dia, essas crianças já são de uma geração que já nasceram conectadas, elas já nasceram com o celular na mão e o tablet. Então, os pais têm que ter uma preocupação em ter uma educação tecnológica. É verdade. Vê só, gente, a gente tem dados aí bem preocupantes, eu acho. De acordo com o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 8 em cada 10 crianças e adolescentes, cerca de 82%, com idades entre 9 e 17 anos, o que representa cerca de 24,3 milhões usam a rede. E aí, vocês acham que é um caminho sem volta, gente? É um caminho sem volta, na minha opinião. certeza. Não há mais como retroagir, né? Então, o que nós temos que fazer, como ele falou, realmente é que nós preparemos essas pessoas para lidar com esse instrumento que é importante. É um instrumento de desenvolvimento e de educação e nada melhor do que saber lidar com esse instrumento. Ser educado para isso, para ter um uso consciente, como o especialista estava dizendo aqui. A gente recebe muitos pais na nossa escola muito preocupados com essa questão. Então, meu filho não sai do celular, como fazer? Então, essa preocupação a gente tem especialistas, a gente trabalha com isso e as crianças passam a se desenvolver na tecnologia. Eles não vão ser meros consumidores, eles vão usar a tecnologia para se educar. Sim, verdade. Como uma ferramenta. E aí os pais também vão entrando nessa questão e é tudo um conjunto de informações que é importante. Essa, inclusive, é uma preocupação da Tatiele de Cabedelo, que mandou uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Ela disse que tem um filho de 4 anos, tem uma particularidade interessante, porque ele é autista e não consegue ficar sem o celular. A Tatiele falou aqui que ele vai dormir mais ou menos 2 ou 3 horas da manhã e ele não fala. Mas aí ela falou que a única coisa que acalma o filho dela é o celular. E aí, nesse aspecto aí que é tão restrito, né? Uma coisa tão específica, o que é que ela deve fazer? Então, a gente na nossa escola, a gente já recebe crianças autistas. E está sendo muito bom, assim, os pais estão... O desenvolvimento delas, porque elas têm uma questão de concentração na programação, eles começam a programar. E eles são muito inteligentes.
E com o ensino tecnológico, ele consegue se concentrar ali e usando para uma coisa positiva. Então, a gente já tem crianças especiais com a gente já tendo um resultado muito legal. Nesse caso da Tatiele, o filho dela está indo a dormir entre 2 e 3 horas da manhã. Aí como é que faz para ela restringir esse tempo? Ele deve ficar bastante tempo no celular, né? E como é que ela faz, assim, como ela comenta, se essa é a única maneira que ela acha para acalmá-lo? Isso difícil, né? Isso é muito difícil, mas é tudo uma questão de estabelecer limites. Eu acho que os limites são super importantes. Pra gente deixar como dica para quem está em casa, não somente para esse caso específico, mas para qualquer outro papai, mamãe responsável que tenha uma criança em casa. Eu, por exemplo, tenho uma prima que ela tem 3 aninhos só. Quando eu chego lá, ela não tem o celular, né? A mãe dela ainda não comprou. Mas quando eu chego lá, ela já pede o celular, já consegue mexer em tudo, acessa vídeo, acessa tudo. E isso é muito importante também, né? Saber o conteúdo que a criança está tendo ali naquele celular. Exatamente. Esse acompanhamento tem que ser muito importante. Exatamente. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que uma criança até 5 anos de idade, que ela não passe mais de 1 hora usando mídias sociais, redes sociais, internet, inclusive televisão. Nessa fase do desenvolvimento, a criança ela precisa brincar. Ela precisa interagir, ela precisa socializar. Ela vai aprender muito mais se ela estiver interagindo com outras pessoas, outras crianças, se ela estiver brincando de pula-pula, de equilibrar. Ela está desenvolvendo a sua noção corporal também. Ela está desenvolvendo a sua forma de lidar com regras, de aceitar regras. Ela também está desenvolvendo uma questão que hoje os pais têm muita dificuldade de impor às crianças, é a questão da frustração. A gente tem medo de frustrar a criança, porque a criança chora, porque tem medo que ela fique com problemas. A criança não vai ficar com problemas. A frustração é uma questão importante para que a criança se fortaleça. Em casa, é um microcosmo. Ela está sendo preparada para depois ser introduzida na sociedade. É verdade. Então, fica aí a dica, né? Quem sabe até para iniciar hoje mesmo, então aproveitar o Dia das Crianças, que é amanhã, do resgate das antigas brincadeiras, né? Onde as crianças usavam mais a criatividade, onde tinha mais a corrida mesmo, aspectos físicos de verdade e psicológicos, né? E amanhã, inclusive, a gente vai apresentar aqui no programa uma reportagem que mostra crianças que brincam sem ser com o celular. Então fica já a dica aí, né? Então, para vocês, muito obrigada pelas orientações. Sejam sempre bem-vindos por aqui, viu? Obrigada Mais uma vez. Obrigado.